Olá pessoal, bem-vindos. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios sobre matrizes. Vamos praticar então. Bom, o ideal é que você tenha tentado, resolver esses exercícios. Então vamos fazer o seguinte, para o vídeo, dá um pause, pega os enunciados e tenta dar a sua sugestão de resolução. Depois que você tentou, você vai, segue o vídeo e aí assiste a minha proposta, ok? Então vamos para o primeiro. Primeiro, pessoal, vamos colar aqui, no código do nosso arquivo, de código aqui no CodeBlocks. Então aqui vamos colocar dentro do comentário, cria um algoritmo que receba uma matriz 3x3, de 9 elementos, 3 vezes 3, e depois exiba uma determinada linha da matriz indicada pelo usuário. Então, vejam só. Eu recebo, eu tenho que receber essa matriz, ou seja, eu vou declarar, depois vou fazer a leitura, tá? Para essa matriz de 3 linhas por 3 colunas. E aí eu tenho que exibir uma determinada linha, eu tenho que indicar qual a linha que eu vou exibir. Pode ser a linha 0, 1 e 2, Lembrando, n-1 vai até tamanho menos 1. Se eu tenho tamanho 3, vai até 3 menos 1, ou seja, 2. 0, 1, 2, as 3 linhas que eu posso exibir. Se eu informar um valor maior que isso, eu não posso exibir nada, ok? Então eu tenho que fazer um controle para isso. Então vamos declarar aqui. Aliás, vamos lá. Estava em maiúsculo, Agora sim. Int mat 3x3, Então, deixa eu colocar aqui 3 linhas por 3 colunas. Aqui as minhas variáveis de controle serão linha, coluna. E ainda eu tenho que indicar a linha que eu vou mostrar, Tenho que indicar uma linha da matriz para mostrar. Então, linha escolhida. Vou chamar de linha escolhida. Beleza. Agora vamos fazer a leitura desses valores, Bom, só você pegar o código anterior, Porque onde eu mostro exatamente isso. Então, linha começa em 0, enquanto linha for menor do que 3... menor do que 3, eu faço linha mais. Beleza, para a linha tá ok. Vamos trocar agora para coluna. Bom, vou copiar esse for que está aqui, e só alterar aquilo que é necessário, Então, for coluna igual a 0. Aqui no caso, como é 3x3, eu não preciso alterar nenhum valor. Então, linha igual a 0, linha menor que 3, linha mais. Coluna igual a 0, coluna menor que 3, coluna mais. Inicialização, coluna inicia em 0. Meu teste condicional, enquanto a coluna for menor que 3, eu faço coluna mais, Sempre ao final da execução do meu bloco. Show! Agora vamos fazer a leitura, Então, printf, %d. Aliás, vou mostrar, no formato. Vamos lá, informe o valor. Aqui o I é para ser maiúsculo, do elemento %d, vírgula, %d. 2 pontos, espaço, e aqui eu mostro linha e coluna, ok? Faço a substituição de linha por esse elemento e coluna por esse elemento. Isso aqui, pessoal, é só para mostrar na tela a informação, tá? Não é que eu precise fazer isso daqui. Eu gosto só para ficar mais claro, qual que é o valor que está sendo lido, para onde na matriz esse valor será lido. E aqui eu faço com scanf, scanf %d, já que é uma matriz de inteiro, e comercial, aliás, % não, e comercial, matriz, linha, coluna. Beleza. Agora já tenho a leitura nesse ponto. Depois, pessoal, tenho que fazer essa parte aqui, Tenho que exibir uma determinada linha escolhida pelo usuário. Então, depois que eu faço toda a leitura, eu tenho que mostrar na tela, uma mensagem. Informe uma linha para exibir. Ok? Aí aqui eu vou mostrar, entre parênteses, entre 0 e 2, incluindo 0 e 2. E aí no scanf eu vou fazer a leitura do valor, para
a minha variável linha escolhida, tá? Então, %d e comercial, linha escolhida. Beleza. Ponto e vírgula no final. E agora eu tenho que verificar se essa linha é válida, né? Se essa linha é válida. Então aqui eu tenho que fazer um if, né? If linha, se linha escolhida. Bom, em qual situação eu sei que essa linha é válida? É válida se for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, tá? Ou menor que 3, ok? Tanto faz. Então, se linha for maior ou igual a 0 ou maior que menos 1, tá? Então, vocês têm que lembrar, né, pessoal? O contrário de maior ou igual, né, é o menor. O contrário de menor ou igual é o maior. Sempre tem que lembrar dessa jogada. E se eu utilizo o maior, significa que não inclui o próprio valor que está aqui de comparação. Se eu coloco o igual, significa que inclui. Então, se eu faço desse jeito, maior que menos 1, ele conta a partir do zero. Se eu faço maior ou igual, ele conta a partir do zero nessa situação. Então, por isso, eu faço esse teste aqui. If linha escolhida for maior ou igual a 0 e linha escolhida for menor ou igual a 2. Se eu não quisesse usar o 2, eu poderia fazer, então, menor do que 3. Poderia também, porque ele levaria em consideração até o 2, beleza? Mas eu gosto de usar o maior ou igual e o menor ou igual, ok? Eu acho que fica mais claro, né? Porque já tem declarado ali o valor que você está usando para comparar. Beleza. Isso aqui é o critério da verdade. Se eu busco pela verdade, eu faço o teste desse jeito. Né? Se linha escolhida for maior ou igual a 0 e linha escolhida menor ou igual a 2, beleza. Então aqui ele vai aceitar 0, 1, 2. Se eu ler menos 1, não vai aceitar. Se eu ler 4, não vai aceitar, ok? Mas eu poderia muito bem buscar pela mentira. Se eu buscasse pela mentira, né? Se eu buscasse pelo caso falso, aí eu poderia inverter o meu teste. Como é que eu inverteria o meu teste? Então eu verificaria se a linha que eu estou lendo é inválida. Então, para fazer isso, menor, lembrem, né? O contrário do maior ou igual é o menor, né? Ou, o contrário do e é o ou. O contrário do menor ou igual é o maior, né? Ou maior do que 2. Vejam só, eu inverti completamente a lógica. Agora eu estou buscando pela mentira, ok? Beleza, mas só que vamos buscar pela verdade, né? Que é o teste anterior, né? Se linha for maior ou igual a 0 e linha escolhida menor ou igual a 2, né? Linha escolhida maior ou igual a 0 e linha escolhida menor ou igual a 2. Aí ele vai aceitar 0. Bom, 0 é maior ou igual a 0? Sim. 0 é menor ou igual a 2? Sim. Vai aceitar o 1. 1 é maior ou igual a 0? Sim. 1 é menor ou igual a 2? Sim. Vai aceitar o 2 também. 2 é maior ou igual a 0? Sim. 2 é menor ou igual a 2? Sim. Agora o menos 1, por exemplo. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Então, como eu tenho o e comercial, aqui os dois e comercial, e para que tudo isso aqui seja verdade, os dois precisam ser verdade, como já falhou nesse, não precisa nem para o outro, né? Então, ele vai retornar isso aqui como falso. Vamos testar o 3. 3 é maior ou igual a 0? Sim, é, verdade. 3 é menor ou igual a 2? Não, falso. Então, como isso aqui retornou falso, consequentemente, tudo isso será falso, já que eu tenho os dois e comercial. Tranquilo. Agora, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir uma determinada linha da matriz. Então, aqui, vamos mostrar. Para mostrar essa linha, eu vou utilizar o for, ok? For, a gente já tem a linha. Então, o meu for vai percorrer o quê? Vai percorrer a coluna. Então, eu posso copiar exatamente esse mesmo for da coluna aqui, ok? Então, como é que eu vou mostrar? Vou mostrar da seguinte forma, né? Printf aqui. Então, deixa eu pegar até isso daqui, tá, pessoal? Vou pegar até... Aliás, eu não tenho nenhum printf que mostra, né? Então, não posso pegar. Então, vamos lá. /t, %d /t. E aqui, deixa eu copiar aqui. Beleza, só que aqui a coluna eu já tenho fixada, né? Que no caso é o linha escolhida. Linha escolhida já está fixada.
o que eu vou variar é a coluna, por isso que eu tenho o for aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente mostrar a linha em específico, vamos mostrar toda a nossa matriz, né, a nossa matriz, para que a gente enxergue aqui embaixo se está sendo feito da forma correta ou não, tá? Então, vejam só, depois de fazer a leitura, eu vou pegar os dois for, deixa eu pegar aqui esse printf, para não ter que fazer do zero, né? Aqui mostra a linha, e depois aqui eu dou um /n, ok? Isso aqui eu já mostrei antes, tá, pessoal? Então, só vou dar um F9 para testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Informe uma linha para exibir. Bom, eu quero exibir essa linha aqui, 0, 1. Né? Então, é a linha 1, do índice 1, né? 4, 5, 6. Beleza, pressione qualquer tecla para continuar. Só faltou dar uma quebra de linha, né? Depois que eu mostrar a linha aqui na tela, ok? No caso, aqui, né? Printf, aqui só dá um /n, né? Para ficar mais bonitinho a exibição. Show de bola! Vamos olhar o que a gente fez, né? Criar um algoritmo que receba uma matriz de 3×3 e depois exibir uma determinada linha da matriz indicada pelo usuário. Faço a leitura, isso aqui nenhum problema, né? Tenho as duas posições para fazer a leitura, né? O índice linha e índice coluna, beleza? Aqui eu só estou mostrando na tela, né? Por isso que eu estou usando um outro for, né? Aliás, os dois for, para mostrar na tela. Um varia a linha e outro varia a coluna. Depois aqui embaixo eu estou solicitando para o usuário, né? Que ele informe a linha, né? A linha da matriz que eu quero exibir na tela. As linhas possíveis estão entre 0 e 2, né? 0, 1 ou 2. Depois eu faço a leitura dessa variável linha escolhida. E aqui embaixo eu verifico se essa linha é válida, tá? Então, se linha escolhida maior ou igual a 0 e linha escolhida menor ou igual a 2, significa que é uma linha que é válida, ok? Então, faltou até um else aqui, né? O else só para mostrar uma mensagem na tela, né? Printf, o linha inválida. Linha inválida. Beleza, /n. Show de bola. Faltou isso, agora sim já está pronto, né? Se eu informo, por exemplo, uma linha negativa ou uma linha 3 ou mais, né? Ele vai informar aqui na tela linha inválida e aí agora está certinho. Então, esse teste está ok, né? Se passar por esse teste, significa que é uma linha válida que eu fiz a leitura. Então, eu só tenho que variar a coluna, porque a linha já está fixada. Por isso que eu fiz isso, né? Por isso que eu fiz a leitura de uma linha específica. Ela vai ficar fixada. O que vai variar é a coluna, beleza? Como eu falei antes, pessoal, como é que a gente poderia inverter, né, esse teste? Eu até já mostrei para vocês antes, né? Bom, se eu inverto o teste, eu vou inverter, né, o resultado aqui do meu else com o resultado do meu if, né? Aliás, inverter o bloco do meu if com o bloco do meu else. Então, eu já vou fazer isso agora só para mostrar para vocês, tá? Então, vem para cá e esse printf linha inválida vem para cá. Bom, agora eu estou buscando pela mentira. Em que situação a minha linha é inválida? Bom, eu tenho que trocar aqui, né? O contrário de maior ou igual ou menor. O contrário do e comercial é o ou. O contrário do menor ou igual é o maior. Agora sim. Então, se a minha linha escolhida for menor do que 0 ou a minha linha escolhida for maior do que 2, significa que ela é uma linha inválida. Caso contrário, então, significa que a minha linha é válida e por isso que eu tenho aqui no else. Então percebam que eu inverti todo o meu teste condicional e aí acabou que ele, né, eu inverto também o que eu tenho aqui dentro dos meus blocos, tá? Bem tranquilo, tá? É só, isso aqui a gente já viu antes, tá? É só você relembrar essa questão aqui, como é que a gente inverte um teste, tá? Só vamos fazer os testes aqui para você ver. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aliás, 9 e 8 foi junto, né? Bom, eu quero ler agora o -1, linha inválida. E agora eu vou tentar ler a linha 3, tá? Que você vai ver que ele vai dar linha inválida também. Informe, né, uma linha para exibir, informei 3, linha inválida. E agora só para comprovar realmente que tá ok, né?
vamos ler a linha 2, que é a última linha. 7, 8 e 9. Show de bola! Bom, pessoal, esse primeiro exercício tá ok, né? Bem tranquilo. Agora vamos aproveitar um pouco do código que eu tenho aqui, né? Para não ter que escrever sempre, né? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar só essa parte de baixo aqui, tá? E aí o que eu vou aproveitar daqui? Vamos aproveitar a leitura e vamos aproveitar a exibição da matriz, tá? Isso aqui a gente vai aproveitar. Vamos então para o exercício 2. Faça um algoritmo que preencha uma matriz de 3 por 5 com números inteiros e calcule e mostre a quantidade de elementos entre 15 e 20. Bom, vamos lá então. Deixa eu dar um Ctrl X, aqui vou dar um Ctrl V. Faça um algoritmo que preencha uma matriz de 3 por 5. Então, 3 por 5, né? Tenho que alterar a declaração, tenho que alterar aqui no for também, tá? A linha é até 3 elementos, coluna que vai até 5, né? Então, por isso que eu tenho que trocar aqui na coluna. Depois aqui embaixo também, onde eu faço a exibição, né? Agora sim, com números inteiros, então, int, né? Calcule e mostre a quantidade de elementos entre 15 e 20. Então aqui eu não vou precisar dessa linha escolhida, mas vou precisar de uma variável quantidade, tá? E quantidade, como é um contador, que eu vou ficar contando elementos, eu tenho que inicializar. Então eu vou inicializar ela em 0, tá? Vamos lá. Eu posso fazer essa contagem aqui dentro desse for? Posso. Eu posso fazer essa contagem aqui dentro desse for? Posso. Tanto em um quanto em outro, tá? Qualquer um desses for aqui eu posso fazer essa contagem aqui dos números que estão entre 15 e 20, beleza? Mas vou fazer aqui depois que eu faço a leitura, em seguida eu já faço a verificação, tá? Então aqui eu vou colocar de cara um if, né? Qual é que é o critério? Bom, mostre a quantidade de elementos entre 15 e 20, né? Então contando, né, o 15 e 20. Então if, se matriz no índice linha, índice coluna. Beleza. Se isso aqui for maior ou igual a 15, eu tenho que pegar exatamente aquele intervalo, né, pessoal? Então, eu vou utilizar o e comercial. E matriz linha coluna, né, posição linha, posição coluna, for menor ou igual a 20, tá? Exatamente isso. Assim que eu faço o intervalo, eu tenho que pegar a minha variável, né? No caso aqui é mat, né? De matriz. E aqui eu tenho as suas posições, né? Se for maior ou igual a 15 e menor ou igual a 20, então eu tenho um intervalo definido, né? Então, maior ou igual a 15, menor ou igual a 20. Tem um intervalo que está definido. Se isso aqui acontecer, é porque o número está dentro do intervalo. Então, eu posso vir aqui e incrementar, né, a minha variável quantidade. Então, quantidade, eu venho aqui e faço mais, que é o mesmo, né, de fazer igual quantidade mais 1. Só que eu sempre acho mais prático utilizar quantidade mais, né? Também poderia fazer quantidade mais igual a 1. Beleza, são formas equivalentes, mas, mais uma vez, eu gosto mesmo de utilizar quantidade mais, utilizando esse operador de incremento. Beleza? Agora eu só tenho que mostrar na tela, né? Então, printf, a quantidade de elementos, entre 15 e 20 é %d, barra n para quebra, né? Aliás, barra n. E aqui eu mostro o valor de quantidade, né? Minha variável quantidade. Vamos ler os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 2, 3. Então, vamos lá. Mostrei aqui a minha matriz, né? Uma matriz de 3 por 5, é isso? Vamos rever, né? 3 por 5, beleza? Certinho. Então, 3 linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3. Colunas, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Show! A quantidade de elementos entre 15 e 20 é 3, né? Vamos ver de novo. 1, 2, 3. Contando 15, né? E conta o 20 também, mas só que o 20 não aparece. Então, eu tenho só esses 3. 15, 16 e 17, né?
Então aqui estou mostrando direitinho, então está ok esse exercício também. Olhando o que a gente tem. A gente aproveitou, né? Reaproveitou a leitura e reaproveitou a exibição da matriz. A gente só alterou, né? A gente não tem mais aquela outra variável, né? Linha escolhida. Agora a gente tem uma variável quantidade, né? Que é essa variável que vai contar a quantidade de elementos entre 15 e 20, incluindo 15 e 20, né? Incluindo dentro do intervalo. E aí por isso que eu tenho que inicializar ela em 0, já que ela é uma variável que vai servir para acumular, né? Contar elementos aqui dentro de um intervalo em específico. Aí tem de diferente também esse if, né? Esse teste condicional para verificar, né, se o valor que eu acabei de ler aqui em cima está dentro do intervalo que eu especifiquei, no caso entre 15 e 20. Por isso que eu faço o teste, né? Se a minha matriz, né, esse valor que eu acabei de ler, for maior ou igual a 15 e menor ou igual a 20, então está dentro do intervalo que eu quero, né? E aí eu contabilizo, incrementando a minha variável quantidade. Beleza? Bom, vamos para o próximo exercício. Vamos para o próximo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colar. Eu vou colar aqui no final, tá? Essas resoluções. Esqueci de colar o primeiro, tá? Mas depois eu dou um Ctrl Z ali e pego esse código. Vamos lá pro terceiro aqui. Mas antes, vamos limpar, né? Eu vou tirar essa linha que mostra o resultado lá no final. Aqui eu tenho que tirar esse if, né? E deixar só a parte da leitura, ok? E aqui eu tiro essa declaração. Não, a declaração vamos deixar também, né? Vamos deixar. Só vamos tirar aqui a quantidade, que é algo específico desse exercício. Então, deixa eu colar aqui. Então, eu vou ficar com essa declaração, né, da matriz, linha e coluna. Aqui eu faço a leitura dos elementos e aqui eu mostro na tela a matriz, né, em formato de matriz mesmo. O exercício 3. Faça um algoritmo que leia uma matriz de 3 por 4. Então, já vamos de cara mudar, né? 3 linhas por 4 colunas. Aqui coluna for enquanto coluna for menor que 4 e enquanto coluna for menor que 4 aqui embaixo também. Então, 3 por 4, né? E em seguida troque a primeira linha com a última linha. Ao final, a matriz alterada deve ser exibida. Beleza. Então, eu vou fazer a leitura. Depois, eu tenho que percorrer a matriz para trocar, né, linha e coluna. E ainda, depois, eu ainda vou mostrar, né, o resultado. Então, eu vou fazer uma operação aqui no meio, tá? Depois da leitura e antes de mostrar na tela. Então, aqui eu tenho que fazer alguma coisa. E esse algo que eu vou fazer é trocar elementos da primeira linha. Vamos ver. Da primeira com a última, né? A primeira linha pela última linha. Beleza. Então, eu só vou percorrer, então, pessoal, só vou percorrer a coluna. Porque se eu já tenho definido que as linhas são a primeira e a última, eu não vou percorrer linha, eu só vou percorrer coluna, que são os elementos que eu tenho dentro da minha linha, ok? Então, aqui, eu vou precisar de uma variável auxiliar para ir guardando o resultado, para ir guardando um dos valores, né, que eu vou utilizar na troca. Então, vamos lá. Eu vou ter um for aqui, que é esse for mais de dentro aqui, que percorre só a coluna, beleza? E agora como é que eu vou fazer? Vamos pegar então o seguinte, como é que eu faço? Você tem que lembrar, a gente fez até um exercício desse jeito, tá? Deixa eu pegar aqui e vou adicionar, já tenho aqui um flipchart criado. Então, digamos que eu tenho aqui uma variável A, que tem o valor 10, e eu tenho uma variável B, que tenha o valor 20. Como é que eu faço, pessoal, para trocar os valores? Se eu fizer A igual a B, e B é igual a A, o que está acontecendo aqui? Se eu faço A igual a B, bom, A agora vale o quê? A vale 20, né? Depois eu faço B vale A. B vale 20 também. Eu tive alguma troca? Lógico que não, né? Então, como é que eu faço para resolver isso? Bom, para resolver isso, eu preciso ter uma variável auxiliar. Eu preciso de uma variável auxiliar, ou seja, uma variável que vai me ajudar a fazer uma determinada operação. Então, aqui teria uma variável aux, tá? Como é que eu faria isso? Bom, aux,
AUX recebe o valor de A, tá? Por exemplo, A recebe B e B recebe AUX. Aquela letra maravilhosa, como vocês já estão acostumados, né? Então, AUX recebe A. O AUX agora vale 10, né? Depois, A recebe B. O A vale 20 agora, né? Depois, B recebe AUX, ou seja, o B passa a valer 10, né? Que é o que nós temos aqui. Então, percebam, inicialmente A tinha 10, valia 10, né? B valia 20. Agora, A vale 20 e B vale 10. Beleza? É exatamente isso que a gente precisa. Então, como é que a gente aplica isso? Bom, a gente agora não vai ter um A e não vai ter um B. Né? A gente vai ter uma matriz, algum elemento da primeira linha, e o B vai ser algum elemento da última linha da matriz, tá? O AUX, bom, o AUX a gente vai seguir precisando dele, né? Então, aqui no Code Blocks, vamos colocar o AUX a gente já criou, né? Então, AUX é igual a mat, vamos lá, 0, porque eu quero da primeira linha, né? E agora, elemento de coluna, tá? Que é o coluna que vai variar. Beleza. Agora, mat na posição da linha 0, tá? Vou botar tudo isso daqui que é o que eu preciso, tá? Afinal. E aí recebe alguma coisa. O que é alguma coisa? É um elemento da última linha. Qual é que é a última linha, pessoal? Bom, eu tenho, né, 3 linhas. Então eu tenho linha 0, linha 1 e linha 2. Então qual é que é o último elemento, né? Qual é que é a última linha? Bom, é a linha 2. Então percebam, esse aqui é o meu A. Por isso que eu faço AUX igual a A, né, pessoal? Conforme eu mostrei aqui. AUX igual a A. Depois, o meu A recebe B. A recebe B. Depois eu vou fazer o meu B receber AUX. Qual é que é o meu B? Bom, o meu B é essa figura aqui, né? Esse elemento aqui. Então, mat na última linha do elemento coluna, que é o que eu estou variando aqui nesse for, recebe AUX, né? A minha variável auxiliar. E assim, pessoal, eu tenho a troca dos elementos da minha matriz, né? Eu tenho troca da primeira linha pela última linha. Vamos verificar se realmente teve essa troca. Então aqui, antes de fazer a troca, vamos mostrar na tela. Então só fiz uma cópia, tá, desses for aqui onde mostra. E aqui, depois que eu mostro, tá, faço a primeira exibição, eu só vou dar uma quebra de linha só para ter uma separação entre as exibições, tá? /N. Agora sim. Vamos só dar um F9, vamos ver se está tudo certo e depois eu volto a falar sobre o código. Bom, vamos ver a matriz de 3x4, 3x4, né? Então, 12 elementos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, beleza. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora trocou, né? A última linha, 9, 10, 11, 12. A do meio continua, 5, 6, 7, 8. E a primeira linha, né? Aliás, aqui era a primeira linha. 1, 2, 3, 4. Beleza, show de bola. Pergunto a vocês, tem alguma coisa diferente aqui do que eu mostrei aqui? Não tem. A gente tem o A, a gente tem o B, a gente tem o auxiliar, né? Então, é uma forma de você pensar, né? Uma forma simplificada. Claro que aqui, né, por causa que a escrita parece ser mais difícil, mas não é, né? Se você olhar, tem o A, né, que é o A, tem o B que recebe AUX, tá? Então, tá exatamente a mesma coisa que eu mostrei, né? Só que de uma forma escrita um pouquinho mais difícil, um pouquinho diferente, mas é questão de você acostumar, né? Beleza, vamos olhar o que a gente fez então. Bom, essa parte da declaração a gente já tem, né? Só alteramos aqui, no caso, a quantidade de elementos dessa matriz, né? Antes eu não lembro se a gente tinha 3 ou 4, né? 3 por 3, bom, até já esqueci. Linhas, colunas, essas variáveis de controle a gente segue precisando. Depois a gente precisa de um auxiliar para ajudar na troca. A gente faz a leitura,
faz uma primeira exibição da matriz, para a gente poder comparar, né? Faço uma quebra para ter uma quebra de linha entre as duas exibições, e aqui é onde eu faço a troca, né? AUX recebe o elemento lá da primeira linha, na posição coluna, né, que vai variar de 0 até 3, 0, 1, 2, 3, que vai variar para pegar os 4 elementos da minha linha. Depois eu faço esse elemento, que é esse daqui que eu já guardei o valor dele, receber o elemento da última linha. Depois eu pego o elemento da última linha, que teve o seu valor já atribuído, e atribuo a ele o valor da minha variável auxiliar. Beleza. E por fim, eu só mostro na tela o resultado, e aí tenho tudo funcionando direitinho. Beleza? Então, mais um exercício concluído, né? Mais um, deixa eu dar um Ctrl V aqui. Agora vamos para o exercício 4. Exercício 4, e aí a gente vai tirar essa última exibição, e a gente vai tirar a troca e vamos tirar esse printf de quebra de linha, tá? E aí nós vamos tirar esse AUX também, que talvez a gente não precise agora. Vamos lá, exercício 4. Leia uma matriz de 6 por 6. Bom, 36 elementos, né? Muita coisa. Vamos ler uma 4 por 4, tá? Um pouco menos. Conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui. Esse exercício aqui é muito parecido com aquele exercício 2, tá? Só que o 2, a gente tinha um intervalo, né, entre 15 e 20. Aqui a gente só quer saber os valores que são maiores que 10. Aqui é mais simples ainda, tá? Então, a gente vai manter a leitura, vai manter aqui a exibição, só que aí é 4 por 4, né? Então, 4 por 4. Eu mudei um pouco, pessoal, porque eu ler 36 elementos acaba perdendo muito tempo, né? Então, vamos fazer 4 por 4, que é um pouco menos, né? Só 16. Só 16. Então, tem que alterar, né? Vai até 4, né? Aliás, enquanto linha for menor que 4, e aqui também enquanto linha é menor que 4. Coluna já estava, né, enquanto ela for menor que 4. Beleza. Agora eu vou precisar também de uma quantidade aqui, né? Quantidade. Variável contadora inicia em 0. E agora, pessoal, onde é que eu faço essa verificação para ver se o número é maior que 10? Posso fazer tanto aqui quanto aqui na exibição. Qualquer lugar que eu faça vai funcionar. Então aqui, vamos fazer um if, né? Se a minha matriz no índice da linha e índice da coluna. Se isso aqui for maior, bom, como é que está pedindo aqui, né? Os valores, quantos valores são maiores que 10, né? Então, só faço essa verificação maior que 10. Se isso aqui for verdade, então eu faço quantidade mais. Um negócio interessante que eu ainda não comentei com vocês, tá, pessoal? Quando a gente só tem uma linha no bloco, tá? A gente pode ocultar as chaves, tá? Então, por exemplo, eu tenho isso daqui, eu poderia ocultar essa chave e essa aqui também, tá? Eu poderia fazer só desse jeito, por causa que uma linha ele entende, né? Ele sabe que isso aqui, a próxima linha, está dentro do bloco. Ah, mas deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E digamos que aqui, se eu tivesse outro if, tá? E esse if interno tivesse aqui dentro. E aí, eu poderia usar isso que eu acabei de falar para vocês? Poderia também, tá, pessoal? Poderia também. Tanto para um quanto para o outro, tá? Poderia tirar isso daqui, essas chaves, por causa que isso aqui está dentro disso aqui, e é somente uma linha. Agora, essa aqui eu poderia tirar também. Vejam só, aqui eu vou ter duas linhas, mas percebam que esse aqui é a linha do if e ele tem um bloco, tá? Então eu poderia tirar as minhas chaves, por causa que essa aqui é uma estrutura que tem um bloco, e esse bloco faz parte dessa estrutura aqui, e eu não contabilizo como duas linhas que são separadas, ok? Agora, se você me perguntar, professor, tem algum problema de eu utilizar sempre as chaves? Nenhum problema, tá? Você pode usar se você acostumou e não quer correr esse risco de tirar as chaves, não tem problema, né? Tem só uma linha aqui, pode já usar chaves, isso não vai ter nenhum problema para vocês, beleza? Então, vou seguir, vou manter aqui a chave para você. Então, só fiz essa verificação, né? Se o valor que eu acabei de ler for maior que 10, contabiliza. E aí eu tenho que mostrar lá no final esse resultado, né? Printf, a matriz possui
10% de elementos maiores do que 10. Barra N, e aqui eu mostro o valor de quantidade e tá ok. Bom, 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por que eu tô lendo do 1 ao 16? Porque é mais fácil de contar. Porque é mais fácil de eu contar aqui para verificar, né? Então, maiores que 10. Tem o 1, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são esses 6 elementos, né? E aqui mostrado como matriz. Daqui para cá são os maiores, né? 2, 4, tenho então 6. A matriz possui 6 elementos maiores do que 10. Beleza, é exatamente isso daí que eu precisava. Eu poderia colocar outros valores? Poderia colocar os valores que você preferisse, né? Eu utilizei aqueles que eu falei em ordem, porque é mais fácil de eu olhar e fazer a contagem, né? Se eu boto um monte de números, aí demora um pouquinho para analisar, né? E falar a resposta para vocês. Aqui possui 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maiores que 10, né? Esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Bom, então aqui, pessoal, concluído esse quarto exercício, tá? Vamos partir para o último, exercício 5. E, mais uma vez, vamos aproveitar código, tá? Então, vou tirar aqui a linha da exibição do resultado, a linha da exibição da matriz eu deixo, aqui na leitura eu vou deixar e só vou tirar essa parte que faz a verificação, né? Fazer a verificação se o número era maior do que 10. Aqui a declaração vou tirar também quantidade, vou deixar só a declaração da matriz, linha e coluna, e aqui vamos trocar o enunciado, né, do meu exercício. Escreva um algoritmo que leia uma matriz de 10 por 10, sem elementos. Não, é muita coisa. Vamos lá, vamos colocar um 3 por 3. Se você quiser, você altera aí também, tá? 100 elementos é muita coisa pra gente fazer a leitura. Até um 4 por 4 vai, tá? Beleza? Eu vou deixar 4 por 4 e não preciso mudar aqui, tá? Então já tá 4 por 4, não preciso fazer essa alteração. Escreva a localização linha e coluna do maior valor. Bom, beleza, vamos lá então. Eu vou precisar de outras duas variáveis, L maior e C maior, tá? Para linha maior e coluna maior também. Bom, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou fazer uma inicialização. Se vocês lembrarem, lá no exercício que eu fiz sobre vetores para encontrar o maior elemento do vetor, como é que eu fiz? Eu fiz lá uma inicialização, né? Digamos que nesse ponto, tá, pessoal? Maior é igual a vet na posição 0. Vocês vão lembrar isso que eu fiz, tá? Eu acho que era o maior e também o menor elemento do vetor. Eu fiz isso daqui, essa inicialização. Eu disse que na primeira posição do vetor estava o elemento que era maior. Depois eu fazia o teste. Se tinha um elemento que era maior que o maior, então o novo maior passava a ser ele, né? Então, era um exemplo que eu fiz lá com o vetor. Aqui, a gente pode dizer que a posição do maior é a posição 0, tá? Então, a gente está dizendo, na posição 0 está o maior. Então, por isso que a gente já declara inicialmente L maior como sendo 0 e C maior também como sendo 0. Aonde que eu posso fazer essa verificação, né, para tentar encontrar um que seja maior, tá? Onde que eu posso fazer? Posso fazer tanto aqui quanto na exibição, tá? Qualquer um desses lugares. Por causa que aqui eu já fiz, né, a leitura do elemento. Então, depois da leitura, eu já posso fazer essa verificação. Agora é que a grande questão que pode gerar um pouco de dúvida, tá? Como é que eu faço a verificação para ver se esse valor que eu estou lendo é maior do que essas duas posições, L maior e C maior? Aí que tá, não é tão difícil, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos colocar dentro de um if. Bom, se a minha matriz que eu acabei de ler for maior do que mat, quais as posições, pessoal? Exatamente as posições que eu acabei de declarar que são L maior e C maior, tá? L maior e C maior.
Se isso aqui acontecer, significa que essa posição, a posição que eu acabei de fazer a leitura aqui, é onde está o maior elemento, tá? Então, se isso aqui acontecer, eu tenho que atualizar os valores de L maior, que vai receber linha atual, né? E C maior, que vai receber coluna, tá? Só isso daqui. Não é tão complicado, tá? Então, vejam, a posição que eu acabei de ler, eu estou verificando se esse valor que eu acabei de ler nesse momento for maior do que o maior anterior, né? Matriz na posição L maior, C maior, se isso aqui acontecer, então L maior é atualizado para a posição atual da linha e C maior é atualizado para a posição atual da coluna. Beleza, só isso daqui resolve o nosso problema. Aí aqui a gente vai estar exibindo, né? E por fim, a gente tem que mostrar o que pede aqui, né? A localização, linha e coluna do maior valor. Então, printf, o maior elemento está na linha, eu vou colocar na posição, tá? Ou nos índices. Vamos colocar assim, tá? %d, vírgula, %d. E aqui eu vou dar um /n. E aqui eu vou mostrar C maior, aliás, L maior, né? Primeiro a linha. L maior e C maior. Beleza, resolvido o meu problema. Vamos dar um F9 para testar. Bom, é 4×4, né? 16, 52, 14, 17, 85, 13, 24, 17, 9, 8, 3, 2, 1 e 5. Então, o maior elemento está, bom, esse na sobrou, né? Está aliás, sobrou esse S também, né? No índice, está nos índices 1 e 2. Então, 1,2, né? Linha 1, coluna 2. Então, 0, 1, coluna 2. 0, 1, 2. 0, 1, 0, 1, 2. Ou seja, 1, 2 está aqui, né? O índice, a posição 1, 2. 1,2. 1 para a linha, 2 para a coluna. Lembrando, começa no 0. 0, 1, 2. Beleza? 0, 1. Ok, tranquilo. Primeiro linha, depois coluna, né? 0, 1, 0, 1, 2. Show de bola. Então, encontramos o maior elemento. Novo teste para verificar se realmente está certo? Vamos lá. 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 32, 1, 2. Então, percebam, tá aqui, tá? Posição 1, 2, 1. Agora, o maior elemento está nos índices 2, 1. E é esse elemento. 0, 1, 2, 0, 1, 2,1. Show! Encontramos o maior elemento e aí a gente guardou os índices, ok? Bom, pessoal, então concluímos, né? Pegamos aí o último exercício e finalizamos essa listinha aqui. Então, fico muito agradecido se você acompanhou até aqui. Espero realmente que você tenha tentado fazer esses exercícios da lista. Mais uma vez eu falo, essa aqui, olha, a gente já vem fazendo várias listas, né, desde o início dessas aulas. Eu sempre falei para vocês, peguem os exercícios, tentem fazer e depois acompanhem a resolução, a minha proposta de resolução. Porque é treinando assim que vocês vão realmente aprender, ok? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero todos vocês em uma próxima aula, ok? Grande abraço, então, e até a aula que vem.